Bom dia a todos e todas. Que bom, vamos para a segunda jornada aí da nossa formação, né, nesses 3 dias. E vocês passaram bem a noite, dormiram bem, estão contentes para iniciar mais uma nova jornada? Que bom, então. Então, vamos caminhando nesse sentido. Acolho também as pessoas que não puderam estar no dia de ontem, mas que estão no dia de hoje. O padre Tiago, Dom Mário já estava ontem, né? Marquinhos também já estava ontem. Então, a todos vocês que vieram, a gente se alegra de fazer essa caminhada junto. Que bom estarmos aqui. E hoje a gente vai, hoje não, agora nesse primeiro momento, né, nós vamos retomar o que diz alguns catequetas, que são estudiosos da catequese do Brasil, sobre a questão do querigma. De uma forma, gente, bastante simples, porque quanto mais falamos de forma simples, melhor também a gente entende daquilo que se está falando. E antes de iniciar, eu convido vocês a estarmos atentos, já que a gente ouviu o nosso pastor da diocese, o nosso coordenador de pastoral, o padre Marcos, vamos ouvir também o nosso grande Papa Francisco, que vai trazer para nós uma mensagem. Deixa eu ver se eu consigo colocar isso aqui em tela cheia. Ficou em tela cheia aí? Vamos ouvir então essa mensagem aí do Papa Francisco que ele traz para nós nesse dia de hoje. Recordando um pouco daquilo que a gente falou no dia de ontem também. Quando si fa un'evangelizzazione, si vuole fare, ma questo non va in base a ideologie, questo non è evangelizzare, questo non è Vangelo. Il Vangelo non è una ideologia, il Vangelo è un annunzio di gioia. Le ideologie sono fredde tutte. Il Vangelo ha il calore della gioia. Le ideologie non sanno sorridere. Il Vangelo è un sorriso, ti fa sorridere perché ti tocca l'anima con la buona notizia. Então, o Evangelho toca a alma com a boa notícia, diz o Papa, né? E o Evangelho, ele é o anúncio da alegria. E nós estamos aqui alimentados e alimentadas também por esse Evangelho. Então, como eu disse que nós iríamos retomar e ver algumas falas de alguns catequetas do Brasil, eu quero chamar a atenção aqui pela pessoa do padre Luiz Alves de Lima. Vocês já anotem esse nome e tudo que for do Luiz Alves de Lima em relação à catequese, vocês leem, porque são assuntos muito importantes para a caminhada catequética e para a vida também da igreja. Hoje ele já está bastante idoso, mas ele tem contribuído muito na igreja em relação à catequese. E ele, o Paulo Stipe, na revista Encontros Teológicos, diz que o querigma é o anúncio central da fé cristã. E esse anúncio central da fé cristã é o mistério pascal de Jesus Cristo e a salvação oferecida a toda a humanidade. Este anúncio, o primeiro em ordem e valor, deve ecoar sempre na boca de cada discípulo missionário. E deve ecoar sempre na boca também de todos nós catequistas que somos e encontramos uma forma de ser discípulo missionário de Jesus Cristo sendo catequista. Então, nesse tempo de fluidez, de modernidade líquida,
será necessário descobrir metodologias que alcancem os interlocutores atuais e faça o anúncio pascal chegar aos seus corações. Portanto, minha gente, cada um tem que descobrir a metodologia que se vai usar diante de uma turma de catequizandos, diante daquilo que se vai anunciar. Porque a igreja, ela oferece o material, a diocese oferece um material, mas também tem o material que é a vida das pessoas que estão ali diante de nós. Então, descobrir um método de como atingir o coração dessas pessoas através daquilo que a igreja oferece, que a diocese oferece como material e que tem a vida também das pessoas ali. Então, não existe uma receita pronta. Mesmo se a gente olhar no evangelho que a gente terminou de ler sobre a semente, ele vai dizer no final, né? Teve semente que caiu à beira do caminho, teve semente que caiu em terreno pedregoso, teve semente que caiu no meio dos espinhos e teve semente que caiu em terra boa. Então, todas essas... Quando a gente anuncia para diversos tipos de terrenos. E mesmo que o terreno seja bom, vai depender de uma série de interferências ali para que isso produza, porque o próprio evangelho, ele diz que as sementes que caíram na terra boa renderam 100, 60 e 30. Se a terra era boa, por que não rendeu 100% todo mundo, né? Então, depende também de uma série de fatores e situações ali nesse anúncio, né, nesse momento, e o tipo de metodologia que se usa também. A semente no evangelho era a mesma para todos, né? E aí os terrenos eram diferentes. Aí, mesmo sendo terreno bom, cada um ali produziu no seu tempo, no seu momento e nas suas condições também que se tinha. O Concílio Vaticano II... Deixa eu tomar água, que a minha voz já está... O Concílio Vaticano II, no retorno às fontes, redescobriu o catecumenato primitivo e o propôs como caminho para a formação de novos cristãos. Então, esse catecumenato primitivo era a forma dos primeiros cristãos, né, iniciar, dar a sua catequese. Então, viviam em comunidade, escutavam os ensinamentos dos apóstolos, partilhavam entre si, ninguém passava necessidade, então as situações também sociais, elas recebiam, né, a ajuda das pessoas que participavam ali na comunidade. Então, a catequese hoje, né, o Vaticano II volta a essa fonte do catecumenato primitivo e propõe isso como caminho para nós. E o primeiro passo desse processo é o anúncio de Jesus Cristo. O querigma, entendido como um pré-catecumenato, primeiro tempo da iniciação à vida cristã, conforme aí o ritual de iniciação cristã de adultos, que é esse livreto aqui, que geralmente tem nas paróquias, né? E que ele nos inspira também na nossa ação catequética pelas celebrações, pelos ritos, pelas bênçãos, pelos exorcismos e etc. Então, é um livro também que ajuda, geralmente são utilizados aí por quem estuda mais e aprofunda mais a catequese, né? Quando falamos de querigma, fazemos referência ao anúncio da fé cristã. Verdades fundamentais que alguém aceita para tornar-se discípulo de Jesus Cristo. Na exortação Evangelii Gaudium, 164, o Papa Francisco lembra que o querigma não é somente o primeiro anúncio no tempo da iniciação à vida cristã, mas ele é o principal anúncio ao qual tudo faz referência
e que deve ser retomado sempre, como o coração que faz correr a vida por todo o corpo eclesial. Então, esse primeiro anúncio, ele deve ser retomado sempre. Por isso que a gente não pode supor, não, o catequista não precisa de formação. Nós precisamos de formação, muita formação, para que quando a gente vai aos catequizandos, a gente sabe mais ou menos o que vai fazer, né? E o que vai falar desse anúncio. Vamos escutar um pouquinho. Há um ano, o Papa Francisco publicava sua primeira exortação apostólica intitulada A Alegria do Evangelho. O documento é destinado a todos os católicos, tanto aos bispos e padres quanto aos fiéis, e transmite um ensinamento do Santo Padre sobre a evangelização. Lançado no encerramento do Ano da Fé, o documento resgata o assunto discutido pelos bispos no Sínodo de 2012, que fala da nova evangelização para a transmissão da fé. Eu vejo na santidade do Papa, na simplicidade, ele tentando resgatar aquelas pessoas que estão longe da igreja a se aproximar novamente. O texto aborda temas como a transformação missionária, dimensão social e o anúncio do Evangelho, além de questões que ultrapassam os limites da Igreja Católica. Que é o tema, por exemplo, da humanidade, da misericórdia, do trato bondoso com os sofredores, com as pessoas que precisam de nós. Esse documento ele pode ser lido, vamos dizer, com proveito por pessoas de boa vontade que vão encontrar nas entrelinhas um modo de ser totalmente novo e tão necessário nesse momento da humanidade. Mas o ponto central do documento que direciona os católicos na evangelização é a alegria no anúncio do Evangelho. E, sobretudo, ele fala do anúncio a partir de uma igreja que sai de si mesma, uma igreja que se coloca a caminho e que se coloca aberta à realidade do mundo, para evangelizar este mundo. Nesta exortação apostólica, o Papa Francisco lançou uma proposta desafiadora. Ele disse que a igreja deve estar de portas e coração abertos e sair das estruturas físicas e ir em direção às periferias humanas. Desta forma, acredita o Papa, com esse dinamismo missionário, o evangelho chegará a todos, sem exceção. Eu acho interessante, porque muita gente não procura a igreja, né? Então, assim, é um jeito de levar as pessoas até na igreja. Ao mencionar a alegria dos cristãos, o pontífice reconheceu que ela não é da mesma forma em todas as circunstâncias da vida, mas sempre permanece, pelo menos como um feixe de luz, que nasce da certeza pessoal de, não obstante o contrário, sermos infinitamente amados. Então, um recadinho, né, através desse vídeo, que revela a nós a importância dessa alegria do anúncio, do trato bondoso e misericordioso para com as pessoas, porque quem está longe vai se aproximando à medida também que a gente vai criando vínculo com essas pessoas. Uma igreja também que sai, que se coloca a caminho, que vai ao encontro em direção às periferias humanas. Então, uma forma também desse anúncio, a gente geralmente fica assim dizendo, né? Não vem à igreja, não veio na catequese, a gente sempre fica esperando que venha a nós, né? Que venha a nós, vosso rei, que venha a nós. E o Papa, então, ele nos convida a irmos até aonde estão as pessoas e onde estão também as periferias, né, humanas. Então, a importância da gente conhecer o nosso catequizando, conhecer a família do catequizando, onde mora, como vive, para a gente entender também com que tipo de pessoas a gente está lidando, com que tipo de situações a gente está lidando e para quem a gente também está anunciando. Porque Deus também fala através da história, né, e da forma também de viver de cada um.
Agora eu recordo também Dom Juventino Questrin. Ele foi um grande estudioso da catequese, hoje ele não está mais no meio de nós, foi bispo ali de Rondonópolis, né? E em seu livro intitulado Catequese de A a Z, na página 239, quando fala do conteúdo do querigma, ele traz presente que, depois da morte e ressurreição de Jesus Cristo, os apóstolos e as primeiras comunidades, impelidos pelo Espírito Santo, começaram a pregar a vitória de Jesus sobre a morte e a salvação que ele trouxe. Jesus é o Messias esperado por Israel, enviado de Deus para redimir a humanidade. A maneira como isso se realizou faz parte do mistério de Deus. Então, Dom Juventino, ele retoma aí a questão da paixão, morte e ressurreição de Jesus para redimir aí a humanidade. E Dom Juventino continua dizendo que após viver entre os homens e ensinar o caminho para o Pai, convidando à conversão e ao seu seguimento, Jesus foi condenado e crucificado. Mas Deus o libertou da morte pela sua ressurreição. Agora Jesus está junto do Pai e é em seu nome que é dado o perdão dos pecados e a vida eterna. Aqui está o querigma, o mistério pascal de Jesus. Esse é o conteúdo do primeiro anúncio feito na igreja dos primeiros séculos. Então, um Deus que vem a este mundo, que aqui faz o bem, mas que é condenado, que é crucificado. Portanto, Deus não o deixa no campo de morte, mas o traz à vida, e com isso ele redime também o pecado de toda a humanidade, caminha com a gente, está presente com a gente em todas as situações aí da nossa vida e da nossa existência. Temos aqui também do nosso regional, a irmã Marlene e o Ariel, tem um livreto intitulado Conteúdos do Querigma Cristão. Finalizando esse livreto, eles dizem o seguinte: o querigma, entendido como o primeiro anúncio de Cristo, tem por objetivo anunciar a boa nova de Jesus Cristo, o mistério da encarnação, vida, morte e ressurreição. Assim glorificado para a salvação dos nossos pecados, o anúncio não é de um fato histórico acontecido há milhares de anos, mas tornamos presente em nossas vidas essa salvação, obra do amor do Pai, pelo Filho e no Espírito. Então, quando a gente fala desse anúncio, nós não estamos contando um acontecimento de milhares de anos somente, mas nós estamos trazendo presente a pessoa de Jesus em nossa vida, né? Tornando presente aí essa salvação no hoje, no agora, no aqui e no agora. O Ariel tem também um livro, né? Eu coloquei bem no cantinho aqui, Catequese, Pedagogia da Beleza, que em algum momento eu vou falar disso também, mas esse é um livreto que seria um livro, né? Esse é um livro que ele escreveu que seria interessante também os catequistas adquirirem para poder iluminar aí a forma, né, de dar a sua catequese. Nós temos aqui Dom José, bispo da Diocese de Rio do Sul, em memória, né, porque ele já faleceu. Ele escreveu um livro, Primeiro Anúncio Querigma, na página 11, que diz que o anúncio deve ser feito na força do Espírito Santo e baseado no testemunho pessoal. Porque é importante também, né, que aquilo que a gente fala se procura vivenciar também no cotidiano. A gente sabe que não é 100%, né, mas a gente busca ser testemunho também daquilo que a gente diz. E significa, diz ele,
Não se trata de um anúncio decorado, recitado mecanicamente. Trata-se de um anúncio encarnado na própria vida. Proclamar que Jesus de Nazaré, Filho de Deus, morto e ressuscitado, e o nosso único Salvador. É o nosso único Salvador. A resposta é de verdadeira conversão, arrependimento dos pecados, adesão a Jesus, entrega a Ele, e isso é uma tarefa que nunca termina, né? Por isso que a gente faz esse caminho e de vez em quando a gente se atualiza também, né? Porque essa tarefa, ela vai durar para a gente a vida inteira. A importância aí do querigma. O primeiro anúncio ou querigma tem um papel fundamental e deve ocupar o centro da atividade evangelizadora e de toda tentativa de renovação eclesial. Então, o primeiro anúncio, ele ajuda também na renovação da vida da igreja. Quando houve, não sei se vocês percebem na vida da comunidade, na vivência da comunidade, que depois da pandemia, as pessoas se esfriaram um pouco a sua fé, a sua espiritualidade, a sua participação na vida da comunidade, né? Porque as igrejas fecharam as suas portas, a gente ficou, todo mundo dizendo para as pessoas, fique em casa, fique em casa, fique em casa, fique em casa. Era uma coisa de louco, assim, na cabeça de todo mundo, né? E as pessoas pegaram essa palavra fique em casa e realmente ficaram em casa. E hoje nós temos que recuperar essas pessoas de volta para a vida da comunidade, fazendo de novo esse anúncio. Vamos voltar para a comunidade? Fazendo uma visita, estando junto, porque as pessoas voltam também a partir do vínculo que elas têm com quem está na vida da comunidade. Se é uma comunidade que é sempre um que toca, que é sempre um que está lá na frente, que é sempre a mesma pessoa que está fazendo tudo, as pessoas não criam vínculo, não vão, porque também ela não vai participar de nada que está ali, só vai para ser mais um número entre aqueles que estão lá, né? Mas se cria vínculo e as pessoas participam junto, ajudam junto, nem que seja limpar uma igreja, entregar um folheto, cantar na celebração, ler uma leitura, as pessoas se sentem parte ali da vida daquela comunidade e devido a isso elas voltam, elas querem participar novamente, né? Então a importância aí desse voltar e desse ir ao encontro dessas pessoas que não estão vindo mais na vida da comunidade, mas que o Papa nos convida a ir até elas, né? As periferias humanas. O querigma deve ocupar sempre o centro da atividade evangelizadora. É o primeiro anúncio no sentido qualitativo, porque é o anúncio principal, aquele que sempre se tem que voltar e ouvir de outra forma, durante a catequese e em todas as etapas e momentos. Por isso também, o sacerdote, como a igreja, deve crescer na consciência da sua permanente necessidade de ser evangelizado. Aqui, então, a Evangelii Gaudium, e ela diz que não é só para nós catequistas, né? Mas também para o sacerdote, para o bispo, para a irmã, né? Para o padre, enfim, todos precisamos crescer nessa consciência de sermos também evangelizados. E o quanto é importante isso quando a gente tem pessoas que apontam para a gente também algum erro, alguma situação que se está vivendo, que conversa, que dialoga e que faz a gente se converter e retomar também o caminho. As Paulinas, né? Nós também pedimos que tem uns meninos aí que faz parte, que conhece, né? E queria trazer alguns livros também que a gente pudesse dizer, olha, esses livros ajudam, se vocês querem ler, né? O livro das Paulinas, Querigma, na página 35, ressalta: eis o primeiro elemento do querigma, sentir-se acolhido pela ternura do abraço do Pai. Isso é muito importante
que a pessoa com a qual nós vamos nos encontrar, sejam elas catequizando, sejam elas famílias, sejam elas pessoas do nosso trabalho, enfim, né, que possa sentir com a nossa presença o abraço do pai, o abraço da mãe, que supera qualquer barreira erguida pelo sofrimento e vence toda a distância do preconceito ou discriminação. Deus nos ama, Deus é amor, o coração do mistério de Deus nos foi revelado por Jesus, aquele que veio ao Pai. Então, tal convicção de fé nos fortalece nas situações mais desesperadoras que a vida possa nos reservar. Então, que bonito, né? Quando há este encontro de pessoas e que nesse encontro as pessoas sintam essa ternura, que depois o Papa vai também trazer isso para nós aqui, né? A ternura do abraço de Deus. Na 29 do livro Querigma, do Núcleo de Catequese das Paulinas, tem esse texto aí. Agora, eu pediria que uma pessoa pudesse ler esse texto para nós, é possível? Que não seja o Padre Marcos, nem eu? Sim, posso ler. Obrigada. Deus revelou-se em palavras e obras, ao longo de uma história de amizade com o homem, que culmina na encarnação do Filho de Deus e no seu mistério de morte e ressurreição. Deus apenas se revelou na história de um povo, não só falou através dos profetas, mas atravessou o seu céu para entrar na terra dos homens, como homem, para que pudéssemos encontrá-lo e ouvi-lo. E de Jerusalém, o anúncio do Evangelho, da salvação, se difundiu até os confins da terra. A Igreja, nascida do lado aberto de Cristo, tornou-se portadora de uma nova sólida esperança. Jesus de Nazaré, crucificado e ressuscitado, Salvador do mundo, que está sentado à direita do Pai e é o juiz dos vivos e dos mortos. Este é o querigma, o anúncio central e impetuoso da fé. Obrigada, você que contribuiu. Vamos retomar cada um pouquinho novamente esse texto, mas o Padre Marcos parece que quer um tempinho aqui, Padre Marcos. Sim, só para aproveitar, esse livro que a irmã está apresentando é aquele dos R$27 que nós colocamos no grupo. Então, nós já encomendamos, e aí as pessoas que forem adquirindo, será enviado junto com os livretos impressos das orações e também do conteúdo que a irmã preparou, tá? Então, esse que é o livro das edições paulinas. Eu tirei bastante coisa desse livro para essa formação também. Eu acho que isso é importante, vocês adquirirem mesmo esse livro, um material muito bom. Porque vamos usar também no trabalho entre uma etapa e outra. Obrigado. Então, depois do comercial, né? Voltamos aí ao texto. Se alguém quiser dizer alguma palavra, alguma frase aí que foi chamando a atenção enquanto você estava lendo, né? Quiser dizer alguma coisa sobre esse texto. Eu estou lendo mais uma vez. Sim. Marlene, só uma colaboração com a irmã Silvia, aqui de Campos Novos. Só um comentário sobre aquilo que a senhora partilhou da acolhida. Né? Como isto é importante. Semana passada eu estou atendendo um grupo de mais de 20 adultos, né, que tem 5 para 6 que não receberam o batismo. Então, e uma pessoa, né, não foi bem acolhida na secretaria paroquial com relação ao dízimo. Gente, o que isso impacta na vida de uma pessoa?
Então, assim, é uma questão, assim, o Padre Marcos sempre traz isso nos encontros, a questão da acolhida. Só que daí tem a questão assim, né? Num lugar são bem acolhidos, no outro lugar, né, é cobrado que o dízimo não está em dia, né? Ou a pessoa saiu da igreja por um tempo. Então, assim, é isso. Está mudo o áudio, não estou escutando nada. Eu também não escuto, achei que tinha caído aqui, mas então acho que não é só aqui, né? Tá o microfone fechado. Silvia. Tá, eu já... Não ouviram nada? Ouvimos até um pedaço, né? Do dízimo e da importância da acolhida, quando você disse do Padre Marcos ali, que ele ressalta muito essa questão. Foi isso, e daí eu desliguei. Aí eu disse, é muito, muito complicado quando em um lugar são acolhidos e em outro não, né? Nesse sentido. Daí eu desliguei o microfone. Obrigada. Essa frase aqui, ó, Deus não apenas se revelou na história de um povo, não só falou através dos profetas, mas atravessou o seu céu para entrar na terra dos homens como homem, para que pudéssemos encontrá-lo e ouvi-lo. Então, é um Deus que desce. E nós conversávamos aqui hoje, né, Padre Marcos e eu, se você quiser falar sobre isso, Padre Marcos. Sim, normalmente nós achamos e entendemos, e muitas vezes é também nos orientado, que nós para o céu temos que subir, mas nós somos imagem e semelhança de Deus, e o verbo de Deus é sempre descer. Basta a gente pensar lá no Êxodo, eu vi, eu ouvi e eu desci. Eu vi, eu ouvi o sofrimento do meu povo e eu desci. Que é prova maior de descida do que a cruz, e depois da cruz a Eucaristia, porque não bastou entregar a vida, que ele também se dá como vida nova para nós, né? Então, como é que nós queremos subir tanto, a tal ponto que quando rezamos e cantamos, a nós descei divina luz. Então, esse é o movimento de Deus. O movimento de Deus é sempre descida, muito parecido com o que nós estamos aprendendo. Querigenosis. Então, essa descida, esse abaixar-se, essa humildade, essa simplicidade de Deus. Eu colocaria ali, ó, não, ali de Jerusalém, o anúncio do Evangelho da Salvação se difundiu até os confins da terra. Qual é a nossa missão? Anunciar, não parar, porque Jesus nos revela através do Evangelho. E se eu levo para as famílias, eu estou mostrando, eu estou querendo que eles as encontrem Jesus. E como eu vou fazer para encontrar Jesus? Através do Evangelho, através da participação da Santa Missa. Então, eu coloco muito isso também na vida cotidiana. Evangelho. Obrigada, Antoninha. Temos a Cladimira Correia aí, na fila. Está com a mão levantada? Eu quero dizer uma citação que eu acho, assim, no sentido dessa frase. E eu tenho muito comigo, no sentido de que eu tenho que demonstrar esse amor aqui na Terra, pertinho daquele meu catequizando, daquela família
que confiou a mim, né, parte dessa caminhada de fé do filho dele. Então, eu sempre digo assim, que acolher ele, no sentido assim, não importa se aconteceu alguma coisa na caminhada, mas o momento de agora é que eu devo anunciar para ele que ele é centelha divina, a imagem e semelhança de Deus, e que eu estou vendo nele esse perfil, né? E que a gente deve, em qualquer situação, buscar. Eu até elogio quando você fala, irmã e padre Marcos, de que a gente deve descer, porque para mim chegar a olhar nos olhos do meu catequizando, eu tenho que me ajoelhar ou me acolocar, né? Eu não posso ficar acima. Então, isso é uma coisa, e dizer o que está sentindo, porque se ele não sente Deus em você, não sente esse amor em você, como que você vai ensinar? Né? Então, eu acho isso que tem que ter, a gente tem que ter, enquanto educador de fé, propagar essa fé, esse intuito, esse objetivo. Obrigada. Marlene, penso que a igreja nascida Fechou, do Silvia. lar... Fechou? Está aberto Não, aqui. agora já abriu. Sim. A igreja nascida do lado aberto de Cristo tornou-se nova, sólida esperança. Jesus de Nazaré, crucificado e ressuscitado, Salvador do mundo, que está sentado à direita do Pai, dos vivos e dos mortos. Então, assim, muitas vezes eu fico me perguntando, né? Quem sou eu para julgar o que está se passando no coração do outro, da outra, né? Acredito que ali onde, na frase anterior, dizia, né, que Jesus veio para que pudéssemos encontrá-lo e eu preciso ser esse outro Jesus, essa que vem a mim, para que elas possam encontrá-lo, né, e possam ouvi-lo, porque nós somos semelhança de Deus. Obrigada. Obrigada, Silvia. Muito importante, né? Não julgueis para não serem julgados. Deixa que esse julgamento seja feito por Deus e não por nós, né? Tem outra pessoa, Ingrid? Ingrid. Isso. Bem no início, sabe, que não foi comentado ainda, tudo que foi dito muito importante, e Deus revelou-se em palavras e obras ao longo de uma história de amizade com o homem. Então, por exemplo, o que nós estamos fazendo hoje, que é essa escola catequética, é uma grande obra, né? Que vocês estão coordenando tudo isso. Aí nós vamos lá nas nossas salas de catequese, também é uma grande obra toda semana, né, com os nossos catequizandos. Então, eu gosto muito de pensar nisso. E numa cidade pequena como a nossa, eu sou de Ibiquara, as crianças me veem na cidade, na comunidade, e eu acho que é a realidade de todos os catequistas. Então, nós vivemos de obras o tempo todo, eles nos observam, porque não basta nós falarmos das leis de Deus, dos 10 mandamentos, se na nossa vida cotidiana a gente não tem essas práticas, essas obras. Nós falarmos, anunciarmos o evangelho, mas nós não formos participar da vida em comunidade, da Santa Missa, por exemplo, né? Então, eu gosto dessa parte em pensar que nós temos que lembrar que Deus se revelou através de palavras e de obras, o que Ele fez e o que eu estou fazendo, né? O que eu faço para concretizar tudo isso?
É nesse sentido, assim, que eu gostaria de deixar uma reflexão para mim e para os que estão caminhando junto hoje, né? Obrigada, Ingrid. Obrigada a você. Devagar eu vou aprendendo o nome, tá? Ai, meu Deus. Devagar eu vou aprendendo. Vamos dar sequência aqui. Deixa eu ver. Deveria ter aberto a câmera, eu acho que fica melhor olhar as pessoas, né? Mas eu esqueci. Com certeza, tá bom. Esqueci. Obrigada. Então, dando continuidade aqui, o querigma é o anúncio do nome, do ensinamento, da vida, das promessas, do reino e do mistério pascal de Jesus de Nazaré, Filho de Deus. Então, todas as vezes que a gente está falando da pessoa de Jesus, desde o seu nascimento, todo o caminho que ele fez, né, junto com as pessoas, os seus ensinamentos, as suas promessas, nós estamos fazendo aí esse anúncio. O querigma, ele é trinitário. É o fogo do Espírito que se dá sob a forma de línguas e nos faz crer em Jesus Cristo, que com sua morte e ressurreição nos revela e comunica a misericórdia infinita do Pai. Quando se fala que o querigma, ele é o fogo do Espírito, podemos trazer ali presente quando a Pentecostes, né, quando o Espírito Santo desceu sobre Maria, sobre os apóstolos e sobre muitas outras pessoas que falavam em línguas diferentes, mas que entendia tudo aquilo que estava sendo realizado. E na boca do catequista volta a ressoar sempre: Jesus Cristo ama-te, deu a sua vida para te salvar, e agora vive contigo todos os dias, para te iluminar, te fortalecer e te libertar. Vamos sentir um pouquinho isso dentro de nós como catequistas, catequizados e catequizadas já, né? Sentir o quanto a nossa vida já foi iluminada pela Trindade. O quanto a nossa vida e a nossa caminhada já foi fortalecida, porque a vida ela não é uma reta, né? Ela tem curvas, ela tem montanhas, ela tem pedras, ela tem dificuldades. Só que a gente se sente muitas vezes carregados e carregadas por esse Deus que vai fortalecendo a nossa caminhada, que vai também nos libertando e tirando muitos pesos da nossa cabeça, da nossa consciência, do nosso corpo, né? Para que a gente seja com ele livre, leve, iluminada e fortalecido. Pensemos um pouquinho aí na história, né? De cada um de nós, o quanto é importante isso e o quanto Deus tem feito aí por nós. Do sul e do norte, do oeste e do leste, de todo lugar. Estradas da vida eu percorro, levando socorro a quem precisar. Assunto de paz é meu forte, eu cruzo montanhas, mas vou aprender. O mundo não me satisfaz, o que eu quero é a paz, o que eu quero é viver. No peito eu levo uma cruz, no meu coração o que disse Jesus.
disse Jesus. Eu sei que eu não tenho a idade da maturidade de quem já viveu, mas sei que eu já tenho a idade de ver a verdade. O que eu quero é ser eu. O mundo ferido e cansado de um negro passado, de guerras sem fim. Tem medo da bomba que fez e da fé que desfez, mas aponta pra mim. No peito eu levo uma cruz, no meu coração, o que disse Jesus. No peito eu levo uma cruz, no meu coração, o que disse Jesus. Eu venho trazer meu recado, não tenho passado, mas sei entender. O jovem foi crucificado por ter ensinado a gente a viver. Eu grito ao meu mundo descrente que eu quero ser gente, que eu creio na cruz. Eu creio na força do jovem que segue o caminho do Cristo Jesus. No peito eu levo uma cruz, no meu coração, o que disse Jesus. No peito eu levo uma cruz, no meu coração, o que disse Jesus. No meu coração, o que disse Jesus. No meu coração, o que disse Jesus. Belíssimo esse canto, né? Leva a gente realmente a sentir esse Jesus muito presente em nós. O querigma é a mensagem central que anuncia a salvação e o oferecimento decisivo de Deus de nos salvar com a morte e ressurreição de Jesus. O realmente novo é o anúncio. A Sagrada Escritura, desde o Novo Testamento, nos apresenta a experiência dos apóstolos e das primeiras comunidades cristãs em relação a este primeiro anúncio. Por isso, o querigma não é somente proclamar um conteúdo, mas, sobretudo, o anúncio onde realiza-se o acontecimento do poder de Deus, onde o realmente novo é o anúncio através do qual vem o reino de Deus. Então, está dizendo aí também da experiência dos apóstolos e das primeiras comunidades cristãs. Então, quem quer conhecer mais profundo essa questão do anúncio também, e das perseguições e da cruz, né, que enfrenta quem se coloca nesse caminho, lê os Atos dos Apóstolos. A gente vai ler algumas coisas aqui durante esses dias, porém é importante que a gente conheça bem esse livro, porque ele vai trazer aí a experiência que os apóstolos vivenciaram, né? As dificuldades que eles passaram, mas não deixaram de fazer este anúncio. Com o anúncio querigmático inicia o processo evangelizador. O anúncio é a porta e alicerce. É uma porta que se abre, mas é também alicerce, né? Onde se fundamenta aí todo o processo catequético. Os que receberam esse anúncio evangelizador no coração continuarão com uma catequese progressiva e sistemática. Mas o anúncio querigmático não é somente o início da vida cristã. Não é somente a raiz, é também o alicerce. Desde a firmeza de sua base, depende a construção que se fará sobre ele. Então, coloquei aí estas imagens também para que a gente pudesse contemplar uma casa que ela não tem alicerce, ela cai, né?
Uma casa que não tem porta, também ninguém entra. Então, assim, esse querigma, ele é como um fio que vai perpassando todo o processo daí da catequese e todos os tempos, né? Purificação, tempo do anúncio do querigma, tempo do catecumenato, tempo da purificação e iluminação, tempo da mistagogia, que à tarde a gente vai ver um pouquinho sobre isso. O conteúdo do primeiro anúncio é a pessoa de Jesus e seus atos de salvação. Isso supõe uma forma própria de apresentação. O querigma, ele não é instrução, não é ensino, não é doutrina, mas ele é testemunho, ele é anúncio e ele é também proclamação. O anúncio da Boa Nova tende a despertar no coração e na vida da pessoa a conversão e a adesão a Jesus Salvador e Senhor de nossas vidas. Então, para falar de querigma, precisamos também falar de encontro luminoso, de relação pessoal e comunitária, como é isso na nossa vida, na nossa comunidade. Precisamos falar de ternura, ou não falar, mas que em nossas ações, né, se perpasse aí a questão da ternura, da acolhida, do cuidado, dessa proximidade afetuosa e fraterna com as pessoas e do apreço e encantamento pela pessoa de Jesus Cristo, Filho de Deus. É preciso fraternidade, singeleza, perseverança e paciência. E o Papa, ele vem falar aí da revolução da ternura, aquela que privilegia a linguagem da proximidade, do estar junto, a linguagem do amor desinteressado, relacional e existencial, que toca o coração, a vida e desperta esperança e desejo de estar junto, de ser e fazer comunhão numa igreja, toda ela missionária e sinodal. Se a gente olhar aí como está o olhar, né, o semblante aí do Papa Francisco a essas pessoas, a esses jovens, tocando nas pessoas, olhando, está inteiramente conectado ali com a juventude, com as pessoas que estão ali. Então, é essa linguagem que o Papa, né, e que a Igreja nos pede, que Jesus nos pede também. Essa proximidade, esse amor desinteressado, essa relação que toca o coração e a vida das pessoas com esperança, mesmo em meio, né, às dificuldades, aquilo que fere e que mata a vida humana, mas que a gente possa estar junto e ser esse elemento que leva a vida, que leva a salvação, que leva a esperança e a alegria às outras pessoas. Assim concluo, então, a minha manhã e passo a palavra para o Padre Marcos.